Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor agora, dar-nos entendimento, discernimento da Tua vontade. Ajuda-nos a compreender também o Apocalipse, esse livro que o Senhor deixou para a nossa instrução. Nós queremos cumprir, Senhor, o que o Senhor diz, bem-aventurado, que queremos receber a bênção do que o Senhor disseste, Apocalipse capítulo 1, que é bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Então, guia-nos agora a ler, ouvir e a entender com Teu Espírito, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos para Apocalipse capítulo 8. Peço só perdão pela minha voz, que está meio rouca, mas vamos em frente. Apocalipse capítulo 8. As 7 trombetas. Na verdade, tem o 7º selo. Nós vamos ver, e daí vai ter as 7 trombetas. Tá bom. Eudete, puder ler para nós Apocalipse 8:1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Isso. Então, a meia hora profética, tendo em vista o que a gente já viu a respeito disso, quando nós vamos para Ezequiel 4, 6 e 7, Ezequiel 4, 6 e 7, nós lemos assim: quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, nessa situação de profecia, contra, no caso, Jerusalém, contra o cerco, contra Jerusalém, sobre o cerco, ele estava dizendo que um dia te dei para cada ano. Então, Apocalipse, Ezequiel 4, 6 diz 40 dias, um dia te dei para cada ano. E num contexto de profecia, que ele estava profetizando contra Jerusalém. Aí, então, existe a chave de entendimento quando trata de dias na profecia. Meia hora. Agora, quanto que é meia hora? Bom, se um dia é um ano, vamos ver, o ano daquela época vamos fazer um cálculo simples. Profeticamente, então, um dia profético é um ano literal. Um ano tem 12 meses. Então, um dia de 24 horas tem 12 meses literais. Um dia de 24 horas proféticas tem 12 meses literais, entenderam? Então, 24 horas proféticas são 12 meses literais. A gente dividir pela metade, 12 horas proféticas, a gente vai para 6 meses literais. Se dividir pela metade de novo, 6 horas proféticas são 3 meses literais. Divide pela metade, 3 horas proféticas são... melhor a gente fazer diferente. Então, aqui, 6 horas proféticas são 3 meses literais. Para a gente facilitar, agora a gente divide por 3. Então, 2 horas proféticas é um mês. 1 hora profética é metade de um mês. Um mês de 30 dias, então são 15 dias. E meia hora, 7 dias e meio, aproximadamente. Então, a gente, nesse cálculo, a gente consegue perceber se essa meia hora são 7 dias e meio, literais. Então, essa é a proporção, seguindo a mesma proporção. Um dia na profecia, um dia profético é um ano, 360 dias, que era o número de dias que tinha
os anos daquela época, eles contavam um pouco diferente. Mas quando fala em meia hora, 30 minutos proféticos são 7 dias e meio, literais. Uma semana e meio-dia. Uma semana e 12 horas. Só para a gente entender. E o que quer dizer que houve silêncio no céu? Fica quase evidente, pelo que a gente já viu no sexto selo, que é os sinais da vinda de Jesus, né? Primeiro, os sinais de que a vinda de Jesus estaria próxima, e depois os sinais de que ela estaria prestes a acontecer, que é as pessoas clamando pela morte, de tudo que estaria acontecendo na terra. E nesse meio tempo, né, até chegar essa situação de as pessoas clamarem pela morte, vem o capítulo 7 que fala do selamento. Então, antes disso acontecer, ele dá uns detalhes a mais, dizendo que vem o selamento de Deus. E aí, depois, quando a gente chega aqui no Apocalipse 8, ele vai dizer que depois, ou seja, ali no momento que já está muito próximo à volta de Jesus, tem 7 dias e meio de silêncio no céu. Que 7 dias e meio são esses? O que isso quer dizer? Quando a gente vai agora para Mateus capítulo 24. Desculpa, Mateus capítulo 25. Se o Paulo conseguir ler para nós, por favor, Mateus 25, verso 31. Então, Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Isso aí. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Muito obrigado. Então, veja só, Jesus, quando ele vier, ele vai vir com todos os santos anjos com ele. Bom, se os anjos moram no céu, Jesus também, daí ele vem com todos os anjos, vai ficar silêncio no céu. O céu é um lugar feliz de música, um lugar alegre. Então vai ficar em silêncio porque vai ficar sem anjos, sem Jesus lá. Então, silêncio no céu. E é interessante, esse é o período que vai... Como que isso vai acontecer? Não sei exatamente. Talvez depois que Jesus venha, leve meio-dia para ele chegar aqui. E depois desse meio-dia, existem 7 dias que vai ser uma viagem. É uma possibilidade essa. Existem algumas evidências, né? Porque essa viagem do povo de Deus que for ressuscitado vai passar 7 dias viajando pelo universo, talvez conhecendo os locais mais bonitos das galáxias, para até chegar, então, no céu. Depois de 7 dias. É o tempo que haverá silêncio no céu, a Bíblia está dizendo isso. Então, depois que termina de falar dos selos, ele encerra, então, essa parte que trata do povo de Deus especificamente. Acontecimentos relacionados com o povo de Deus, com a pregação do evangelho, como é que seria, sinais. E agora ele vem nas trombetas. É interessante que a trombeta, ela era um instrumento de alarme, de dar uma mensagem, uma advertência antigamente. Então, antigamente, quando se tocava a trombeta, era sinal de que anunciando algum evento importante. Por exemplo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 23. Vou pedir para minha mãe, se puder ler, por favor. É Levítico 23, o verso 24. Então, Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonidos de trombeta, santa convocação. Muito obrigado. E agora o verso 27, se meu pai puder ler, vai dizer o que acontecia um tempo depois da trombeta. No 7º dia. Então, esse era o primeiro dia do 7º mês. Então, nesse mês judaico, lá no primeiro dia, tocavam as trombetas. No 7º dia, o que acontecia?
Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Interessante. Então, as trombetas anunciavam um período importante. No caso, o dia da expiação era o dia do juízo, o dia da investigação, o dia da purificação. Então, dá para se dizer que as trombetas tinham um papel de anunciar, digamos, o juízo. E quando a gente vai no Apocalipse, essa ideia fica clara, um juízo, uma investigação da parte de Deus. Quando nós vamos ao Apocalipse 8, agora entrando nas 7 trombetas especificamente, elas agora é como se abordasse durante o mesmo período semelhante ao dos 7 selos, só que com um enfoque diferente. Então, em vez de estar abordando o que aconteceria com o povo de Deus diretamente, ele está abordando juízos de Deus, juízos que ocorreram. E quando a gente vê agora, Apocalipse 8, verso 2. Sônia, se puder ler para nós. 2 e 3. 2 e 3. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-o com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Eu acho que tem que ler o 4, né? É só vamos dar uma pausa aqui. Então, ele vai começar a questão das trombetas. Bom, se quiser pode ler o 4 e 5, depois a gente fala. Pega um papel toalha, por favor, que eu vou só o nariz aqui. Só ativar o áudio, Sônia, que acabou desativando. Mesmo, desculpa. Continuando, né? Que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incenso, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muito obrigado. Então, vejam só. O que aconteceu aqui? A primeira trombeta, é primeiro dito que são 7 anjos que têm 7 trombetas. E aí, veio um outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha que interessante. O que é esse altar de incenso? Quando a gente vê o santuário na terra, o altar de incenso estava no primeiro compartimento. Tem uma imagem aí. Aqui tem. Eu pedi para o meu irmão só alcançar ali o Bíblia. Isso. Obrigado. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês a questão do santuário, como é que era a estrutura interna dele. Então, no santuário, havia aqui. Havia esse é o santuário no total. Havia o pátio que tinha o altar, a pia. Isso, meu irmão tem umas imagens até melhores aqui. Tinha o altar de incenso. O altar de holocausto, que era o sacrificado dos animais, a pia, isso tudo fora, né? Tinha então o santuário, tinha essa cortina ao redor, branca. E aí aquele lá era o tabernáculo, era o santuário mesmo, que era a estrutura dentro. Mas toda essa parte era um lugar sagrado. Quando se entrava aqui, somente os sacerdotes entravam. Aqui, todos os dias se entrava nessa primeira parte, que é nessa parte que nós vemos assim, ó. Aqui entrou, né? Entra por aqui. E tinha o quê? O candelabro, que nós vimos em Apocalipse capítulo 1, que era essa estrutura de ouro, com 7 lâmpadas.
a mesa com 12 pães e o altar de incenso. Esse altar, então, era oferecido incenso. E aí tinha o véu. Esse véu aqui separava esse local santo, que eram todos os dias se entrava, e aquele santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Também a vara de Arão e o cajado de Arão que floresceu, e uma amostra do maná, num pote de ouro. Uma amostra do maná. Então era isso que tinha lá no Santíssimo. Aquele lugar santíssimo só no dia da expiação, que a gente viu lá em Levítico, que era o 7º dia do 10º mês. Desculpa, o 10º dia do 7º mês. Era só naquele dia que o sacerdote entrava nessa parte. E é só o principal sacerdote, que era o sumo sacerdote. Os outros não entravam, era proibido. Se alguém entrasse, morreria. De tão sagrado que era. Então, somente no dia do juízo, no dia da expiação, no dia da purificação do santuário, é que se entrava aqui. 10 dias antes havia as trombetas que anunciavam o juízo. Aí, ou seja, no santuário celestial existe um altar de incenso. Quer dizer que nesse período, é um período depois que Jesus subiu ao céu, porque estava sendo ministrado nesse santuário, como era no santuário aqui, cada dia era ministrado lá. Somente em um dia específico, profético, assim, e daí hoje literalmente é um período, né? Que nós já estudamos, que é depois das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 dias proféticos, ou anos, que se encerrou em 1844, é que daí Jesus entrou para aquele compartimento. Mas até 1844, esse era o compartimento que estava ocorrendo. E a gente vê aqui uma evidência no Apocalipse de que existe esse santuário no céu. E que o anjo está recebendo esse incenso, que é comparado ao quê? As orações. Então, as orações são comparadas como um incenso, que era naquela época oferecido para dar um aroma suave, para encher o local assim de um cheiro muito bom. E também de uma solenidade, era um local era algo sagrado. E as orações, então, têm esse papel. Vejam só, nossas orações chegam até o céu. E essa é a linguagem que ele está aqui utilizando para dizer. O clamor dos filhos de Deus sobe até o céu. E aí, quando a gente segue ali, né, no verso 4 de Apocalipse 8, que a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Vejam só, essa expressão vozes, trovões, relâmpagos e terremotos é uma expressão que aparece em outros locais do Apocalipse. Apocalipse 11, 19. Quem poderia ler para nós? Vamos ver. A Dani consegue abrir para nós Apocalipse 11, 19? Não sei se a Helena gostaria de participar lendo. Se quiser, só levantar a mão ali ou avisar. Se não, a gente não precisa participar. Lendo algum texto. Qualquer coisa também, só digitar a mensagem ali. Apocalipse 11. Mas Quer que leia? Vê com a Dani, se a Dani conseguir ler. Aí o próximo eu peço para ti. Apocalipse 11, 19. Consegue ler, Dani? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Muito obrigado, Ivo. Então vejam só, é uma linguagem simbólica para dizer o juízo. Não só simbólica, né? Mas uma evidência de que o juízo chegou. Porque olha só, a aliança, o dia que era vista a Arca da Aliança, era só o dia da expiação. Então esse é um texto que está falando quando foi dado, né, no caso a 7ª trombeta, o juízo final lá no céu, quando foi iniciado esse momento do juízo no céu, usa-se novamente essa expressão, relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande sarai, que é a 7ª trombeta. A gente vai ver mais para frente isso. Só que a mesma linguagem também é usada em Apocalipse 16. Paulo, se puder abrir para nós, Apocalipse 16, verso 17 e 18.
Só daí ativar o áudio ali que tá desativado. Isso. 16, 17, 18. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Deixa eu só dar uma olhada. Apocalipse 16, Deixa eu ver. o verso 17 17. e 18. Então derramou o sétimo anjo sua taça sobre o ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Muito obrigado. Então, novamente a mesma expressão, né? Terremoto, relâmpagos, vozes, trovões, dizendo também a questão do juízo, relacionado ao juízo. Então, diferentes momentos de juízo, Deus manifestou isso por meio de algo grande no passado e vai acontecer no futuro. Quando a gente volta a Apocalipse 8, então no início desses juízos de Deus, houve então essas manifestações: vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando a gente vem agora seguindo ali para procurar entender o que esses juízos, né, de Deus representam, né? E ele só está fazendo uma introdução, na verdade, nem começou a tocar a trombeta ainda, né? A primeira trombeta não foi tocada ainda. Isso está ainda dentro. Quando a gente agora vai nos versos 6 e 7, vou pedir para a Odete poder ler para nós. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve raiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Muito 6 e obrigado. 7, né? É isso aí. Então vejam os detalhes agora. Quando o primeiro anjo, então, ele toca a trombeta, saraiva. Saraiva é chuva de pedras. Então houve uma chuva de pedras. Saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. É interessante a questão da linguagem que ele usa. Árvore. Essas árvores, como nós já vimos lá em Daniel, capítulo 4, a história de Nabucodonosor, foi simbolizado numa visão, num sonho, na verdade, como uma árvore grande. Então, pessoas de autoridade que têm influência são comparadas com árvores. E essa trombeta, quando ela é tocada, queima-se o que? A terça parte das árvores. É interessante que no período inicial, a igreja cristã foi muito perseguida por Roma pagã. Os romanos, né, adoravam Mercúrio e outros deuses, né, o Sol, e os romanos tinham vários deuses, Artemis, Diana e outros mais. Cada região tinha seus deuses, e muito relacionado também com a idolatria, o paganismo dos gregos. Eles se misturaram e as mitologias se misturaram assim. E esse grupo da igreja ainda não era uma igreja, era o Estado só. O Estado romano, ele perseguiu e matou muitos cristãos. Aí, quando começou então a haver uma certa
uma certa tentativa de juntar o cristianismo com o paganismo, aí começa então o quê? Deus começa a trazer juízos. E é nesse juízo sobre essa grande, no caso, essa terça parte, é interessante que o Império Romano, ele ficou dividido em 3 regiões principais, antes dele cair, né? Foi primeiro dividido em 3, depois em 2, depois em 3, e daí depois acabou ficando em 2, e daí caiu a parte do Ocidente. É a parte histórica deles. Mas é interessante que é só 1/3 que é atingido. E aí quando a gente vai ver as investidas bárbaras contra o Império Romano, o que atinge a primeira região, que é a região lá da Itália, uma região principal na Europa, do Império Romano, foi um chamado Alarico. Alarico veio como se fosse uma chuva de pedras, assim, e destruiu muitas cidades. Ele queimava, destruía com fogo e sangue, né? Como se ele passasse destruindo tudo, colocava fogo, matava as pessoas. E esse lá da Alarico era dos godos, ou ostrogodos, né? Os godos eram um povo bem poderoso, bárbaro, né? E que veio e matou muita gente. Então Deus permitiu então que viessem esses juízos dos povos bárbaros contra Roma. E a terça parte, então é a parte mais ocidental da Europa, a parte ocidental do Império Romano, que estava mais na Europa, começou a ser atingida gravemente, e começou a sua queda nesse momento. Quando a gente vai seguindo, tem até alguns historiadores que descrevem com palavras que lembram a profecia aqui que diz, né? A saraiva misturada com fogo e sangue, e foi queimada a terça parte, né, da terra, no caso, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Eles colocam aqui alguns historiadores. Muitas cidades foram cruelmente oprimidas ou destruídas, milhares e milhares foram desumanamente massacrados. As chamas consumidoras da guerra se espalharam sobre a maior parte das 17 províncias da Gália, né? E aí, ó, pilhagem e incêndio em Roma, né, foram feitos. As ruas da cidade ficaram repletas de cadáveres. As chamas consumiram vários edifícios públicos e particulares. E 150 anos depois ainda estavam em ruínas alguns dos palácios de Roma. Para você ver como foi poderosa essa invasão lá por Alarico, dos ostrogodos. E aí começou já a queda de Roma. Isso aconteceu principalmente nos anos de 390 e pouco depois de Cristo. Esses anos que veio esses juízos. A segunda, agora que nós vamos ver a segunda trombeta, vou pedir para minha mãe, se puder ler, Apocalipse 8, verso 8 e 9. Já estou pegando aqui. 8:9. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que haviam vida no mar, que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Muito obrigado. Então, olha que interessante. A segunda parte do Império Romano, teve períodos que foi em 3 partes, e essas são a segunda parte, no caso, que era a parte da África, que estava ali nos oceanos. Então, na parte da África, do Marrocos, ali, que tinha os países, muitos navios transitavam ali, comerciantes, né, navios comerciantes e também de guerra. E aí veio um outro, que era Genzerico ou Genzerico. Esse terrível Genzerico, ele tinha muitos barcos, navios bárbaros. Vocês talvez já tenham visto, eram alguns barcos que... Deixa eu ver se tem uma foto aqui no livro. Tem. Navios daquele tipo ali, como se fosse
uma estrutura de dragão assim na ponta, que é o Mais navio. pro lado. Isso. Então ele tinha uma estrutura assim como se fosse um dragão, uma cabeça assim de dragão, ele era mais largo, aberto, e eles ficavam aqui, os soldados. Eles iam com cavalos também dentro desses navios. Então era uma coisa terrível, como eles chegavam rápido, eram barcos muito rápidos, tinha uma aerodinâmica boa. E era fácil de sair do barco. Então eles chegavam no local, atacavam, quando entravam na terra já entravam de cavalo, a cavalo na terra já iam matando, e era uma coisa assim, muito rápida, né? Não, era difícil resistir aos ataques desses bárbaros. E esse Gens Rico, ele fez algumas coisas muito interessantes. Quando começou então a atacar essa parte mais africana do Império Romano, né, que tinha na África, que também foi dividido posteriormente lá entre os 3 filhos de Constantino. Então Constantino teve 3 filhos, que um era Constantino II, o outro era Constâncio e o outro Constante. Então o Constante, o Constâncio e o Constantino II. Os 3 filhos, eles ficaram cada um deles com uma parte do império. Teve algumas mudanças ao longo do tempo, antes eram alguns, daí depois vieram esses, mas em resumo, essa parte aqui, esse do Genserico, o Genserico fazia parte do povo bárbaro vândalo, então eram os vândalos. Os vândalos vieram ali por volta dos anos 420 e pouco, e fizeram esses ataques grandes. 428 a 468 foi o período que eles fizeram os principais ataques. E conta a história aqui, relata no livro, e eu vou só compartilhar com vocês o principal, né, da história, que os romanos então se prepararam com 300 embarcações muito fortes, cheias de com as melhores armas, né, e soldados, e vieram e estacionaram num porto. E quando eles em Cartago, esse é um porto de Cartago, e quando como existia alguns que eram, o Império Romano estava de briga entre si, né? Tinha alguns que queriam tomar o poder para si, então eles agiram como informantes, né? Eles traíram e informaram, ó, tem barcos que estão lá no porto e tal. Então eles vieram, o Genserico com os seus barcos, eles vieram rapidamente à noite. O vento ajudou eles e também Deus estava facilitando esses juízos contra o Império Romano que fez tanta maldade, né? Vieram esses barcos e chegaram perto desses navios e eles estavam com muita quantidade de explosivos e com materiais combustíveis. Explosivos não, materiais combustíveis. Não sei se é como se fosse a gasolina da época. Não era gasolina, mas era a gasolina da época, o petróleo, não sei. Então eles jogaram nos navios assim e colocaram fogo. E como estavam tudo um perto do outro, os navios dos romanos, começou a pegar fogo nos navios e foi espalhando fogo, E quando a gente vê na profecia aqui, Apocalipse capítulo 8, o verso 9, né? Verso 8 e 9. No verso 8 diz, né? Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Então, olha só esse juízo com fogo no mar e que traz uma morticínio muito grande. Os símbolos aqui proféticos são bem claros de se observar na história, no que aconteceu naquela região, nessa segunda 1/3 parte do Império, que tinha mais a relação dos mares, do comércio, dos navios. E aí esses piratas bárbaros, né, eles acabavam dominando toda essa região e conseguiram assim diminuir a força do Império Romano. Para vocês terem uma ideia, o preço daquelas 300 embarcações que eles vieram e colocaram fogo e mataram também por terra, os que conseguiram sair do incêndio, chegando em terra, eles estavam na terra e mataram também, foi uma morticínio terrível. O preço daquelas embarcações e os soldados, tudo, chegava a 60 mil quilos de ouro, como se fosse 60 toneladas de ouro. A última vez que eu vi o preço do ouro, eu até eu pedir para o meu irmão dar uma olhada hoje, quanto é que está o preço do ouro. A última vez que eu tinha visto estava uns, não lembro, 100 e tantos reais, mais até talvez 200 e poucos reais.
Se a gente pega esse valor de 60 mil quilos, que é a mesma coisa que 60 milhões de gramas, o preço do ouro é medido em gramas. 363. Obrigado. Tá R$ 363 a grama. Então, o preço daquelas embarcações, tudo era de 21 bilhões 780 milhões de reais. Então, na nossa época, traduzindo para o nosso dinheiro hoje, o preço daquelas embarcações e soldados e mantimentos e armas e tudo que tinha lá ultrapassava os 20 bilhões de reais. Era muito dinheiro. E aí isso que foi eles levaram, se não me engano, 2 ou 3 anos para construir e formar toda essa força. Em uma noite foi destruído. É um juízo poderoso da parte de Deus? Sem dúvida. Nós não temos como lutar contra Deus. Então, por isso, vamos ser inteligentes, vamos nos aliar a Deus. Tudo que a gente fizer de esforço contra Deus está perdido. Pode até parecer que vai dar certo por um tempo, mas no final vai dar tudo errado. Então, vamos nos aliar a Deus e não lutar contra Deus. E seguindo agora, né, ali que também fala, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então foi atingido, mas não totalmente. Percebo que esses juízos de Deus, eles são misturados com misericórdia, porque Deus não destruiu totalmente. Havia pessoas sinceras, pessoas que ainda não haviam se decidido ao lado, não haviam, digamos, se rebelado totalmente, rejeitado toda a oportunidade. Não, alguns sim, daí Deus permitiu que viesse o juízo. Mas havia muitos que não, então por isso somente a terça parte é atingida. Tem essas duas conotações, tanto a terça parte do império foi atingido, mas também a terça parte, né, não era todos atingidos. Apocalipse agora 8, versos 10 e 11. Vou pedir para a Sônia, se puder ler para nós. Dez e 11. Isso. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte do... Vou começar de novo. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios. Não, e caiu sobre a terra, porque a letra está muito miúda, desculpa aí, viu? E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Muito obrigado. Então, olha só. Existe houve um bárbaro de uma outra tribo bárbaro que era dos Hunos, que chamou Átila. Talvez já devem ter ouvido falar Átila, o Huno. Huno com H, H-U-N-O. É o nome do povo bárbaro, os Hunos. Ele se vestia com roupas brilhantes. E ele dizia que ele era considerado um devoto de Marte, um adorador dos astros, o deus da guerra, né? E ele estava sempre nessa forma brilhante, aparecendo, né, como se fosse uma estrela. E quando ele chega, onde é que ele chega, ele traz amargura, miséria, morte, destruição. E ele chegava e foi destruindo os povos, né, ali na região de Roma, né, nas cidades e aldeias que ele atingiu, massacrando jovens, fazendo coisas terríveis, nem vou entrar em detalhes, e ele veio de forma muito rápida, e ao mesmo tempo foi apagado, assim, de forma rápida. Então é como se fosse uma estrela que caiu na água, fez um estrago, mas se apagou. Então Átila, o Uno, foi o que melhora, que a gente pode ver de forma mais clara, né, o cumprimento provável da profecia se dá nesse personagem, que também vai, como foi lido ali,
ardendo, né? A terça parte dos rios. Então ali no rio Reno também ele atingiu a parte nos locais onde tinham as fontes das águas. Eram os locais dos Alpes. Os Alpes têm as nascentes, que tem os córregos, que depois se tornam os rios, o rio Reno e outros rios na Europa. E foi essa região que ele atacou e agiu e matou, e depois também acabou morrendo rápido depois. Mas é claro o símbolo profético aqui descrito. E agora a parte do verso 12. Eu pedi para o meu pai, se puder ler, Apocalipse 8, 12. Você vai querer ler também? Não. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Muito, muito obrigado. Então, quando a gente vai ver a respeito do próprio imperador, o imperador ele era considerado como sol, ele era associado ao deus Sol, era adorado como se fosse um deus. E quando a última parte antes da queda total do Império Romano, principalmente do Ocidente, veio, o Odoacro foi um dos bárbaros também que teve importância nessa decadência. Em 476 depois de Cristo foi quando caiu o Império, mas ele começou a agir, fazer também seus ataques e foi fazendo com que o imperador já não tivesse mais espaço. Depois veio o Ostrogodo Teodorico, também é um outro que veio e começou a reinar naquela região. Então eles fizeram novamente os ataques, o sol de Roma foi ferido, mas aí a lua e as estrelas eram também a forma como eram conhecidos o consulado e também o consulado e o senado e o consulado dos romanos. Esse demorou um pouco mais, mas eles também foram atingidos. Então, como diz ali, foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e da terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Então, isso a gente pode ver que o Império Ocidental aí caiu de vez. Perdeu seu brilho, perdeu sua evidência, né, que seria o Império Ocidental. Continuou o Império Romano Oriental em Constantinopla, sim, mas da forma abrangente como tinha o Império Romano, caiu. Então, 476 foi a data limite. E eles ficaram reinando ali mais por algum tempo, esses bárbaros, e houve outras guerras e tal. Nós já até estudamos em Daniel a respeito dos três povos bárbaros. Se vocês prestarem atenção, esses três povos bárbaros principais, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, os vândalos e ostrogodos, os érulos dos hunos, né? Os vândalos e os ostrogodos dos godos, foram os três principais agentes na destruição de Roma. No Império Romano do Ocidente, na queda de Roma. Foram os três principais povos bárbaros. E foram os três que foram destruídos totalmente pelo poder seguinte. Pelo poder seguinte, que a gente já viu que é o chifre pequeno que se engrandece, que é o sistema papal. O sistema papal, então, destrói, como uma vingança, né, esses três povos bárbaros. E acusa eles de algo que, na verdade, ele mesmo é culpado. Acusa eles de não crerem que Jesus é Deus e tudo, mas o papado nega a divindade de Cristo ao colocar muita outra coisa no lugar, na frente. Então, na verdade, eles são culpados. Tentaram achar alguma desculpa, né, para por que foram mortos, mas eles mesmos são culpados, na verdade. Como Romanos 2 fala, aquilo que a gente julga alguém e acusa e condena o outro, a gente é culpado daquilo. Pode ver, é muito fácil a gente identificar um erro no outro quando esse erro está presente na gente, em nós,
E aí a gente conhece muito bem aquele erro, então é fácil de ver no outro, e daí a gente condena o outro, mas na verdade a gente está se condenando porque a gente faz a mesma coisa. Então quando vem um sentimento forte, assim, de ira e condenação e julgamento que você dá, assim, de forma rápida, geralmente está relacionado com isso. Então, oremos muito, né? Caso exista algo que a gente veja com facilidade nos outros, o erro, e fique muito irado ou mova muito as nossas emoções com relação a isso. E aí, para encerrar, então, é só esses bárbaros, então eles ficaram reinando lá na região de Roma e na Itália, os Érulos, né? Depois que os ostrogodos daí vieram, também destruíram os Érulos, era uma carnificina total. Até houve um historiador aqui, se não me engano, que falou, uma citação de Jerônimo, um dos pais da igreja, que é o glorioso sol do mundo se extinguiu, falando da queda de Roma, que foi exatamente nesse período. Então, o sol, a terça parte, porque era aquela terça parte do Império Romano. E o último texto para nós vermos agora é o versículo 13. Vou pedir para Dani, se puder ler, Apocalipse 8, 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Muito obrigado. Então, se já foi terrível o que nós vimos aqui, é pior o que vem em sequência na história. E aí, se Deus quiser, vai ser o estudo da nossa próxima semana, os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas. Então, nós vimos 4, então a primeira até a quarta, daí a quinta, a sexta e a sétima trombetas vão estar espalhadas aqui nos capítulos, a quinta e a sexta no capítulo 9, vai ter um intervalo no capítulo 10, capítulo 11, vai ter algumas outras informações, daí vai ter a sétima trombeta no final do capítulo 11. Então, nos próximos estudos, nós, na verdade, vamos ver a respeito dessas 3 últimas trombetas, que são os ais. A mesma coisa que os 3 ais. Os 3 ais, né, finais. E alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao estudo de hoje? Alguma contribuição também que alguém quer fazer? Eu queria comentar aqui, interessante, é um conhecimento que eu nunca tinha chegado a esse ponto. Agradecer pela oportunidade de estar no grupo do estudo, pois é uma bênção, né? A gente está entendendo um assunto, a gente vê que isso já aconteceu, né? São fatos que ocorreram já até o momento nessa trombeta que nós fizemos aqui, até o ponto que chegamos aqui, né? Então, eu até nunca tinha chegado a entender essa parte, né? Então, eu fico muito grato, né? Pela oportunidade de estar presente no grupo aí, estudando a palavra de Deus, e que Deus esteja sempre à frente, e um feliz sábado a todos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Ficamos felizes de poder compartilhar um pouquinho, né, que a gente está aprendendo também aqui. E Dani, pode falar a sua vez. Oi, sábado, pessoal. Não, eu estou achando muito interessante isso tudo. E hoje de manhã eu comecei a ler esse capítulo no livro, né, de Daniel e Apocalipse. E eu não terminei, mas eu quero ler o restante. E eu fiquei curiosa porque realmente eu nunca tinha escutado essas explicações antes, né? Nunca tinha lido. Aí eu percebi o quanto que eu não sei de história. E aí vão surgindo muitas dúvidas. Tá, mas por que esse símbolo significa isso? Por que é esse evento? Por que é essa guerra e não outra? Enfim, são questões assim que vão surgindo, mas que mostram realmente falta de conhecimento dos detalhes, né? Então, quero realmente me aprofundar mais, ler mais. E me lembrou também de algo bem interessante. Uma vez eu tive contato com um estudo que falava sobre a Revolução Francesa. E esse estudo era feito com materiais de fontes primárias, com jornais que circulavam nos dias da Revolução. E era muito interessante, porque
dava para ver a linha de pensamento das pessoas naquela época, dos jornalistas, dava para ver os pensamentos políticos mesmo, né? Então fica muito óbvio fica muito óbvio o encaixe na profecia. Então acho que quanto mais conhecimento a gente vai tendo dos detalhes, mais fica claro que tem que ser aquele detalhe que se encaixa naquela profecia. Né? Então é isso, só isso que eu queria comentar. Muito obrigado, é verdade. Tem muito mais coisa para se aprofundar e se entrar assim nos detalhes, nos símbolos, né, da profecia. E que Deus abençoe isso aí. Vamos estudar mais. Sônia, pode falar. É que eu observei aqui no verso 11, que fala a respeito do nome, né, da estrela. A gente vê também que o nome, ela designa assim, a característica da pessoa que leva aquele nome. E a gente pode ver que esse absinto, né, que é a estrela, ela, como é que eu digo? Ela, de certa forma, ela representa aquilo que virá, que sobrevirá sobre a terra, né? A destruição. Quer dizer, não é uma coisa boa. Né? É para aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo, mas para aqueles que não estão nem aí, não se importam, não se interessam, não será uma coisa boa, será apenas destruição. Né? Será amargo, como adulto, né? Verdade. Amargo. E o segredo que Deus nos dá para nós podermos enfrentar essas questões do juízo, né? Que quando vier o juízo de Deus, nós vamos estudar com mais detalhes Apocalipse 14. Mas já vou adiantar para vocês, Apocalipse 14, verso 7 diz, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Então, como é que eu vou me preparar para o juízo? Temendo a Deus e dando glória a Ele. Temer a Deus. Vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, o verso 2. Pedi para o meu irmão ler aqui para nós. Deuteronômio 6, 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Obrigado. Quando ele fala em temer a Deus, ele fala para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. O temor de Deus está relacionado ao guardar estatutos e mandamentos. Isso se repete várias vezes aqui na Deuteronômio, se repete também em Eclesiastes e outras partes da Bíblia. E aí, com relação a Apocalipse 14, como que nós vamos sobreviver no juízo? Como que nós vamos ter uma esperança? A guarda dos mandamentos é importante, mas com qual objetivo? Quando nós vamos ver aqui a segunda questão, a glória de Deus. Se eu guardar a lei de Deus para a minha glória, ou seja, para que eu seja salvo, eu já estou perdido. No juízo eu já nem passo, já estou condenado. Porque a lei, eu guardar a lei não me salva. É Cristo Jesus que salva somente. E é exatamente o que Jesus quer fazer. Jeremias, Jeremias no Antigo Testamento lá, capítulo 31, o verso, e isso se repete também em Hebreus capítulo 8, se não me engano, Jeremias 31, o verso 33, Hebreus 10, o verso 16 vai repetir essa informação. Hebreus 10, 16 está no Novo Testamento, mas aqui Deus já dizendo qual que era o objetivo de Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porque porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus quer colocar a lei dele no nosso coração, é ele que faz isso. Nós guardarmos a lei não é resultado da nossa bondade, da nossa justiça, mas não, da bondade e justiça de Deus em colocar no nosso coração a lei dele. Então, quando a gente entende isso,
que a nossa obediência à lei de Deus deve ser para glorificar o nome de Deus e não para a nossa glória, aí nós entendemos a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus ele veio para nos livrar do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então Jesus veio para nos perdoar os pecados passados e nos ensinar a viver uma forma justa no futuro. É como se Deus dissesse: filho, eu te amo como você é, como você está, mas eu te amo tanto que eu não posso te ver desse jeito, eu quero transformar você. Então Deus, ele é exatamente isso que ele faz, ele nos aceita, nos perdoa e ele trabalha em nós e nos transforma. E quando a gente aceita esse trabalho de Deus e quando alguém vê que a gente está, digamos, deixando as coisas erradas, fazendo as coisas certas e alguém disser, nossa, você é uma pessoa boa, a gente vai lembrar, não sou eu que sou bom, mas é Deus que está fazendo isso. Então a gente vai dar a glória a Deus. Então temer a Deus e dar-lhe glória, obedecer o Deus, os mandamentos e dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Então é assim que nós podemos permanecer, né, diante do juízo. Vai vir coisa terrível? Vai. Mas quando nós precisamos dessa mensagem, desse evangelho eterno, né, da salvação em Cristo Jesus e do seu trabalho em nós, e aceitar esse trabalho, né, que Deus atue em nós. Amém? Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrarmos o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais uma oportunidade que tivemos de compreender um pouco os símbolos proféticos dos juízos que já aconteceram no passado, sobre aqueles que não foram fiéis à Tua palavra, à Tua vontade, que fizeram muita maldade. O Senhor é justo, o Senhor não deixa o pecado sem retribuição, não deixa as maldades e toda a maldade que nós vemos hoje no mundo que não está sendo castigada, o Senhor está apenas aguardando, Senhor, e clamando que as pessoas se arrependam. Mas aqueles que rejeitarem o chamado ao arrependimento receberão, Senhor, os juízos. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos inteligentes, a nos unirmos a Ti, não lutarmos contra Ti. Ajuda-nos a deixar que o Senhor trabalhe em nosso coração e leva-nos a temer a Ti e dar-Te glória. É isso que eu peço Tua bênção sobre cada um dos queridos aqui desse grupo que participaram, confirma esses entendimentos, esses aprendizados e guia-nos a compartilhar também com outros essas verdades, pois o tempo está próximo. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um feliz sábado a todos. Boa noite, feliz sábado. Até